mudança. Alguém pegou o objetivo do texto? Hã? Se você saber. Alguém pegou alguma coisa? Do objetivo do texto? Eu entendi que é a mudança de vida, né? Vivia anteriormente, depois como conheceu a Cristo. Isso aí. Tem alguém acordado ainda. Tem alguém acordado ainda. Ninguém é salvo para aquilo que possa fazer. É bom de ver. O objetivo dela é fazer nós refletirmos, por isso que aí entra o que ela diz, né? Eu faço o apelo. Né? O apelo dela está no objetivo. Se você olhar, se você anotar, sempre que alguém estiver pregando, é bom anotar, né? Porque você vai saber qual é o foco daquilo que a pessoa quer. Ela colocou como nós precisamos refletir a vida, uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo, né? Para a gente saber a diferença e saber realmente aquilo que nós devemos fazer. Né? Comparar essa diferença é importante nós pensarmos nessa comparação. Aí ela coloca qual é a condição de uma pessoa sem Cristo, e ela coloca também, depois eu tive que sair, mas ela coloca dentro dessa condição uma vida de escravidão, né? Ela coloca como nós éramos. Né? Eu passei só um pouquinho. Eu achei muito precioso o testemunho que ela deu do filho, da relação que ela teve com o filho. O relacionamento que ele teve com o filho dela. E botar a pessoa a sentar e deixar claro. Porque hoje em dia as coisas são tudo feito entre linhas, que as pessoas não ficam às vezes nem tendo certeza de uma coisa nem de outra. E isso é muito importante, que eu às vezes em casa me chamam que eu sou muito chato nesse sentido. Ah, então é muito chato. Eu sou chato, mas quem é que vai te dizer isso? Não, o pai, alguém que ama. Então é importante que alguém que ama chegue e confronte você e dizer, é isso. Né? Então é muito importante isso. E eu achei muito legal isso. Ele se resignou, chorou, pediu desculpa. Uma criança dessa idade é só quem está realmente sendo instruído na palavra que vai ter esse sentimento, esse entendimento. Né? Então eu achei muito importante. Porque hoje em dia as igrejas estão cheias de crianças se criando ao léu, assim, não, sabe? Vão para a igreja que lá vão ouvir. Mas o confronto e o amor incondicional tem que ser vivido daqueles que amam. E como que nós podemos usar isso se nós fôssemos fazer o apelo, dando uma condição aqui entre um crente e não crente? Qual seria o apelo nosso para nós que somos crentes? Né? O que ela deu no ponto 13 aqui, os outros eu não peguei, nós podemos fazer, o que nós podemos fazer da graça de Deus, né? O que nós podemos usufruir da graça de Deus. Foi uma aplicação aqui, né? Prática. O que nós podemos fazer baseado nesses textos de Efésios 2, de 1 a 10, e ela citou Romanos, capítulo 10, né? Romanos, João 3,16, ela citou também? Tá. Isso. Romanos, Isaías 59, 2 também. Mas aí ela colocou aqui dentro dessa condição que nós precisamos crer e confessar. Isso, né? Porque Romanos fala sobre isso, né? Romanos fala sobre isso. Dentro dessa forma prática, né, o que nós podemos aproveitar da graça de Deus, isso é importante nós pensarmos um pouquinho, né, avaliar um pouquinho sobre isso, porque a graça de Deus ela é abundante, a Bíblia diz, né? Mas de que forma, né, nós podemos aproveitar isso? Né? Porque quando a gente pensa na graça, a gente está pensando na liberdade que temos em Cristo Jesus. E eu acho interessante porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso na carta de Hebreus. E avalia um pouquinho, pensa um pouquinho sobre essa graça de Deus, né? Nós temos ela, mas muitas vezes nós não usufruímos dela. Às vezes você tem um carro, top, tem tanta coisa no seu carro que às vezes você nem usa daquilo que tem dentro do seu carro. Você nem sabe para que serve, né?
Você só celular, celular, tanta coisa. A graça é a mesma coisa. A graça tem tanta coisa no pacote, só que nós não usamos. Porque nós não sabemos usar. E isso que o texto propõe a nós. O que nós podemos usar da graça de Deus, nós como crentes. Porque a Bíblia está fazendo uma separação aqui, né? Do crente e não crente. Mas aí o não crente, a gente sabe que a graça dele é a perdição. E a nossa graça? Ah, salvação? Não. Dentro do pacote da salvação, o que vem? Vem um mundaréu de coisas. E essas coisas não é só quando chegarmos no céu. Essa graça é hoje. Usufruir disso hoje. E é esse pacote que nós vamos perceber algumas coisas hoje. Tá? Obrigado, Vânia. Boa. Gostei. Tá? Eu não gosto do... Deixa eu ver aqui. Ou é minha vista? Ah, agora melhorou. Eu achei que era a minha vista que estava meio assim. Eu falei assim, eu tenho que trocar meus óculos. Gente, olha só. Voltando ao nosso contexto do Novo Testamento, nós vamos explanar um pouquinho hoje sobre a carta de Hebreus, tá? Nesses pequenos tempos que nós temos, eu vou acompanhar com a minha apostila. Essa não. Mateus e Marcos. Abram em Hebreus. Eu vou acompanhar vocês aí junto. Nós vamos nos acompanhar no livro na carta de Hebreus, tá? Olha só, Hebreus, você vai perceber muita coisa. Você já leu Levítico? Por parte. Se você ler Hebreus, você vai perceber muita coisa sobre Levítico. Muita coisa, tá? Ele cita pessoas de lá, ele fala sobre as práticas de lá, ele volta muito. O autor, quando a gente fala sobre a autoria de Hebreus, a gente vai ter uma dificuldade. Quem escreveu o livro, a carta de Hebreus? Hã? Segundo os estudos, diz que é um autor anônimo. É. Alguns dizem que é Paulo. Isso, tá? Baseado naquelas questões mais coloquiais, aquelas expressões que Paulo fala nas outras cartas. Então, em Hebreus ele cita alguma forma também de linguagem, por isso que muitos acham que é apóstolo. Tem uma Bíblia, se eu não me engano, é trinitariana. Eu nunca mais achei essa Bíblia, eu preciso até comprar. Eu tinha uma Bíblia dessa e não achei mais. É a única Bíblia que coloca no título Hebreus, carta de Paulo. Tá? Que afirma. Eu gosto daquela Bíblia também, mas eu não sei onde foi parar e eu preciso procurar uma dessas ainda. Então, olha só, quando a gente pensa assim na questão da autoria, vamos pensar como autor. Tá? Claro, tira essa página só para mim. Tá? Como pensamento, o que ele está tentando transmitir dentro dessa carta de Hebreus. Tá? O destinatário. Quando a gente pensa na questão do destinatário, existe uma questão religiosa muito forte. Porque ele vai citar ao destinatário, ele vai citar e ele vai comparar sobre o livro de Levítico, sobre as práticas de Levítico. Então, nós vamos tratar os assuntos paralelos a isso. Tá? Então ele vai falar sobre essa questão de Levítico, tá? Dos profetas. Ele vai citar alguns profetas bem antigos, como Melquisedeque. Nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Quem foi Melquisedeque? A Bíblia não só relata que ele foi rei de Salém. Depois não relata mais quem foi, só aqui que ele vai relatar. Só que foi que foi considerado um dos maiores profetas, acima de qualquer outro. Aonde Abraão era submetido ou submisso a ele. Porque Abraão, a Bíblia diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. E eram únicos. E Abraão já era um profeta. E ele era um sacerdote. Então, a submissão. E depois Jesus veio, nós vamos falar alguma coisa sobre isso também. Jesus veio para ser acima de Melquisedeque.
Então é bem forte essa questão deles, aí a destinatário, a conversa, esse desenvolvimento de Hebreus, da carta de Hebreus. E o propósito, gente, de Hebreus, aí eu entro um pouquinho aqui, existe pelo menos 3. Mostrar quem é Jesus Cristo, tá? Apresentar a preeminência absoluta de Jesus como revelação completa, a revelação completa de Jesus, e alertar sobre os perigos da apostasia. Tá? São 3 coisas que é importante nós pensarmos no propósito. Tá? Olha só, uma das coisas importantes para a gente pensar é a revelação de Deus através do seu Filho. Se você ler, para mim, se eu leio só a carta de Hebreus e não leio mais a Bíblia, eu vou claramente saber quem é Jesus. Tá? É importantíssimo essa parte, porque vocês estão abertos em Hebreus? Lê para nós de 1 a 4, Vânia, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Percebe? Se você pegar esse versículo do 1 a 4, você vai perceber que ele é participante de tudo. Ele é participante da criação dos anjos, ele é participante da criação do homem, ele é participante da criação da terra. Deus entregou a ele todas as coisas. Se você olhar, ele foi herdeiro de todas as coisas, herdeiro da terra, herdeiro do trono, herdeiro do mundo. Ele foi participante do universo, a expressão exata do seu ser. Não há nada no Pai que não esteja no Filho, não há nada. Feito a purificação dos pecados por meio do sacrifício. Ele cita Levítico capítulo 16. Se você ler o capítulo 16 de Levítico, eu vou fazer depois um print desses slides e vou mandar no grupo, tá? Você vai perceber isso com a comparação, porque Levítico é de suma importância ler Levítico. Você precisa ler Levítico, se não leu ainda. Você vai falar assim, pô, mas tem muito sangue aqui, meu. Se torcer, sai sangue. Um dia eu falei sobre aqui, eu estudei sobre Levítico, falei um pouco sobre o sacrifício, tabernáculo. Aí uma visitante estava vindo na quarta-feira. A mãe da Débora. Foi a mãe da Foi Débora? a mãe da Débora. Meu Deus, aquela mulher Não esqueço até hoje. Aquela mulher ficou apavorada. E aí ela falou assim, meu Deus, ela fez uma pergunta, por que Deus matou tantos bichinhos? Se Deus ama, por que Se Deus Deus permitiu tanto sacrifício, tanta morte? Entende? Bem... É porque Deus se alegra com a morte. Deus se alegra. A morte para Deus é diferente do que do homem. E Deus se alegra. A Bíblia diz que Deus se alegra com a morte de quem? Dos justos, dos santos. Então assim, a morte para Deus é a pior coisa que existe. Sabe por quê, Evandro? Porque a morte hoje é o pecado. Porque não existia morte. Quando entrou o pecado no mundo, entrou a morte. Então quando morre um justo, Deus se alegra com a morte dele. Agora, claro que não com o pecador. Mas Deus se alegra com a morte do justo. Não que Deus gosta, mas que Deus diz assim, opa, ele vai estar muito melhor do que está agora. Porque as consequências do pecado. E lá em Levítico vai falar tudo sobre isso. Como deve ser a oferta, qual é o pecado, quais são as práticas, né, da purificação. Vai falar de diversas coisas, Levítico. Que você, quando olha no Novo Testamento, Cristo pagou por todas elas. É o único. Não tem como escapar disso. Tá? A superioridade do Filho aos anjos. Olha só. Capítulo 1, está falando, acho que ainda aí, se eu não me engano. Se você
Eu coloquei aqui mais aqui, baseado na minha apostila, tá? O capítulo 1 a 5, o 5, vê para mim o 5, deixa eu dar uma olhada. Pois a qual dos anjos disse, pois Uhum. a qual dos anjos disse Jamais. Tu Tu és meu filho, eu hoje te gerei. gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? Uhum. Isso mesmo. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho e eu te gerei. Deus não falou isso para ninguém, ele falou para quem? Falou do próprio filho. Tá? Falou do próprio filho, sendo ele superior à criação dos anjos. Os anjos lhe prestam adoração. Se você olhar no versículo 6, vai dizer o que lá? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Em vários eventos, você vai perceber que anjos apareciam aos profetas. E eles diziam, olha, não me adore. Adorar só a Deus. Porque até mesmo eles adoram a Deus. E adoram o Filho. Tá? Quando você